A cobertura espiritual do CACP sobre o Descortinando o Adventismo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e eu começo esse vídeo hoje sem comentários. Dá uma olhadinha aí. Você que é adventista, você que é adventista, mas você acha que tem algo errado. Tem algo errado, tem algo que não bate. Esse vídeo é para você, esse livro é para você. É para você ser munido de armas para você poder entender o porquê que realmente não bate. O porquê que realmente não funcionam essas doutrinas. E o porquê que você está preso num grupo sectário. Por que você não consegue romper em várias áreas da tua vida espiritual? Tá? Porque a tua cobertura espiritual é ruim. Você está debaixo de uma cobertura que não é de Deus, tá? Então esse é o grande problema. Ah tá, então esse é o grande problema. Inclusive eu quase intitulei esse vídeo de Esse é o grande problema, mas você vai entender a minha decisão daqui a pouquinho. Vamos começar do começo. Nesse trecho de um dos vídeos do Ministério Descortinando o Adventismo, a gente vê esse trechinho onde o nosso grande líder e CEO do movimento, aquele que segue o profeta Vinícius Iracete, aí ele abre o jogo sobre algumas coisas extremamente importantes a respeito do seu público-alvo e da sua teologia, para onde que ele deseja conduzir essas pessoas, que é o público-alvo dele. E basicamente ele diz o seguinte: você que é adventista, mas que acha que tem algo errado, algo que não bate, né, nas doutrinas da igreja, na interpretação da igreja, esse vídeo é para você. Esse livro é para você, para que você seja munido de armas para entender por que realmente as doutrinas da igreja assim não batem, elas não funcionam, por que você está preso nesse grupo sectário horrível, e por isso que você não consegue romper em várias áreas da sua vida. Aí, para não dizer assim que vai ser uma teologia da prosperidade, ele diz assim, da sua vida espiritual. E aí ele dá a resposta, né? E é porque é o seguinte, porque a tua cobertura espiritual é ruim dentro do adventismo. Você está debaixo de uma cobertura espiritual que não é de Deus. Esse é o grande problema. Você ouviu falar sobre a doutrina da cobertura espiritual? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Mas antes disso, a gente vai identificar qual é a cobertura espiritual do Descortinando o Adventismo. E aí a gente lembra, por exemplo, que o Descortinando o Adventismo tem no prefácio do seu livro, lá no site oficial do projeto, o endosso daquele que é o guarda-chuva humano maior do projeto. Inclusive que já foi mencionado aqui no vídeo, que é o profeta Vinícius Iracete. Olha que coisa interessante, então. Seja lá o que for que seja cobertura espiritual, é melhor você estar debaixo da cobertura espiritual de um falso profeta que vai te ensinar que sonhar com água suja quer dizer inveja ou coisas tão úteis quanto isso. É mais útil, né, você estar debaixo da cobertura espiritual de um falso profeta do que do adventismo, né? Lá que é uma cobertura espiritual muito ruim, muito fraca. Agora, se você não concordar que a cobertura espiritual do Vinícius Iracete é superior à cobertura espiritual do adventismo, quem sabe você pode estar preparado para concordar que estar debaixo da cobertura espiritual do CACP, aí tranquilo, né? Aí realmente é melhor do que estar debaixo da cobertura espiritual do Adventismo do sétimo dia. O CACP tem endossado
o projeto Descortinando o Adventismo, ajudado a vender os livrinhos, né? Será que está levando alguma porcentagem aí, Flávio Martinez? Responde pra gente. E etc. Então agora eu já vou considerar que o Descortinando o Adventismo é um ministério abaixo da cobertura espiritual do CACP. Só tem um problema. O que será que o CACP fala a respeito da doutrina da cobertura espiritual? Vem comigo. Olha aí, meus amados irmãos e irmãs, aí está o site do CACP em toda a sua glória. Só não encosta na tela enquanto aparece o site do CACP, que você pode queimar a sua mão com enxofre, tá? Seja como for, olha que interessante. O CACP é um ministério aí supostamente apologético, não sei das quantas, que tem artigos a respeito da doutrina da cobertura espiritual. Olha aí, dá uma olhada, hein? O artigo, inclusive, tem como título: Cobertura espiritual é uma doutrina bíblica? Então a gente vai dar uma olhada qual que é a opinião do CACP a respeito dessa doutrina, desta ideia que, na visão do Descortinando o Adventismo, é o seu grande problema que ainda está no Adventismo. Que você está debaixo de uma cobertura espiritual fraca. Você tem que vir para debaixo de uma cobertura espiritual forte, tipo do Vinícius Iracete, ou mais forte ainda, do CACP. Deus nos livre e guarde, né? Vamos dar uma olhadinha aí no artigo do CACP, tá? Vamos passar aqui para baixo, aí tá aí o Bispo Tarles, né, com o seu livro Escravos das Heresias, e aí ele escreve o seguinte: começando com a exposição das heresias, escolhi a famosa cobertura espiritual para dar início a esta seção do livro. Segundo esta doutrina, os líderes religiosos, pastores, bispos e apóstolos são responsáveis espiritualmente pelas ovelhas confiadas a eles. Os adeptos dessa doutrina afirmam que qualquer pessoa que estiver debaixo da cobertura de determinado líder está protegido contra qualquer outro tipo de mal que poderia vir a ser enviado contra ela. E aí, olha o grande problema lá na visão do Descortinando o Adventismo, é que você está debaixo de uma cobertura espiritual ruim, por isso que você não está sendo protegido, sua vida não está deslanchando, você vê que tem alguma coisa errada, mas você não consegue se libertar, você está preso numa seita, é por causa da cobertura espiritual, só que tem um problema. Na visão do articulista do CACP, essa doutrina é uma heresia. Olha aqui como que o artigo continua. A manipulação é tão grande que as pessoas são induzidas a ficarem para sempre debaixo daquela cobertura que ninguém pode sair daquela redoma espiritual. Caso contrário, os males poderão acontecer contra ela e contra a família. Olha que interessante a heresia, né? Você começa a dizer que tem uma cobertura espiritual muito poderosa, né, do Vinícius Iracete, segundo a qual você vai descobrir que sonhar com um bebê que não é seu, com pessoa que já morreu, com cobra, com lagartixa, quer dizer XYZ. Você não pode viver estando não debaixo dessa unção maravilhosa e dessa cobertura espiritual. Então sempre que você quiser se afastar da cobertura espiritual do Vinícius Iracete, você não vai conseguir. Aqui é porque tá rolando o quê? Heresia e manipulação, nas palavras do nosso amigo Bispo Tarles, articulistas de quem? Do CACP, que maravilha. Aí começa a falar um monte de coisa, né? E aí quando a pessoa às vezes se desliga dessa cobertura espiritual e passa por um problema, isso é visto como uma prova, né? Que a cobertura espiritual não sei o quê. E aí é isso, ele fala assim que essa aqui, ó, olha só, a manipulação através desta falsa doutrina. Os hereges tentam adaptar a Bíblia à sua tese. Opa, peraí. O Descortinando o Adventismo está debaixo da cobertura espiritual do CACP, vendendo livro, fazendo vídeo e etc. E agora o site do CACP fala que a doutrina da cobertura espiritual é uma falsa doutrina que os hereges tentam adaptar a Bíblia à sua tese? Mas está ficando complicada a situação. E lá no finalzinho do artigo vai ficar um link na descrição do vídeo para quem tiver coragem de acessar o site do CACP. E aí, basicamente, a conclusão é a seguinte:
Cuidado com os que pregam a doutrina da cobertura espiritual mística. Abra os olhos, não seja escravo desta heresia. O Senhor é a sua cobertura. Contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. Ser igreja já basta para estar coberto. Mas peraí. No site do CACP se diz que é para a gente ter cuidado com os que pregam a doutrina da cobertura espiritual mística. Mas o João Flávio Martinez está promovendo um ministério que prega a doutrina da cobertura espiritual mística, inclusive do falso profeta Vinícius Iracete. Inclusive aqui, ó, o Descortinando o Adventismo agora está debaixo da cobertura espiritual do CACP. Pois é, né, pessoal? Aí você percebe uma coisa bem interessante. Na hora de atacar o adventismo, todas as aves imundas se reúnem, né, para o banquete. E aí até o CACP, que diz que você tem que tomar cuidado com quem prega essa heresia aí, coloca você para comprar livro que promove esse tipo de heresia. E você que é seguidor do CACP, imbecil e trouxa, compra e engole. Não é verdade? Daqui a pouquinho você está debaixo da autoridade profética e da cobertura espiritual do Vinícius Iracete também, tá? Que é o profeta do Descortinando o Adventismo. Pessoal, não tem problema nenhum vocês discordarem do adventismo, tudo bem? Vocês têm total direito de fazer isso. Mas vocês são uma vergonha ao Evangelho de Cristo. Um abraço.